Sara, Maracanaú. E nossa casa tinha um supermercado, no qual eu já fui adentrando nas experiências com o cigarro. Aos 10 anos de idade já comecei a ter aquela curiosidade do cigarro. Então comecei a fumar escondido. Comecei a fumar escondido da minha família, do meu pai, da minha mãe, aos 10 anos de idade. Com um certo tempo, a minha mãe, hoje Maria de Fátima Oliveira, uma grande mulher de Deus, católica, consagrada à Virgem Maria, me pegou fumando pela primeira vez. Foi uma experiência muito ruim, como toda mãe quer cuidar do seu filho, eu levei ali umas palmadas, minha mãe me chamou a atenção e ali para mim nada mudou. Pelo contrário, só comecei a piorar, um jovem rebelde, aos 10 anos de idade. Ali não foi a solução para a minha mudança. Comecei a me envolver cada vez mais com a juventude, com outras crianças rebeldes no colégio. Eu era uma pessoa muito rebelde. E minha mãe teve que mudar de bairro. Nós saímos da Pajuçara e começamos a morar no Conjunto Timbó, Maracanaú. Ali fui matriculado em uma escola. E minha mãe, com a esperança de que eu fosse mudar, com a esperança de que eu fosse ser uma criança educada, uma criança transformada. Mas ali o demônio já estava trabalhando ferozmente para que eu pudesse ser uma criança rebelde, uma criança anormal, uma criança que procura cada vez mais o mundo. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então eu já estava morto. Logo quando criança eu era já um jovem morto, um cadáver ambulante andando pela sociedade. Porque, meus amados irmãos e irmãs, quando uma criança, quando um jovem, hoje ele caminha pelo mundo, ele caminha pelas estradas tenebrosas, aquele jovem que não busca os caminhos de Deus, irmão, ele é um jovem morto. Então eu era esse jovem morto, esse jovem que era completamente inundado pelo pecado, pela concupiscência. Um jovem que não buscava a Deus, que queria saber só das coisas mundanas. E ali naquele colégio eu comecei a me envolver com pessoas mais maduras do que eu, pessoas de 13 anos, de 14, 15. Comecei a brigar na sala de aula, comecei a ser um aluno rebelde. Comecei a brincar com os professores na sala de aula, comecei a ficar os ficas, aquele namoro desregrado. Então, várias vezes eu tinha sido expulso da sala de aula. Aí fui criando essa amizade que me levava para o pecado. Aos meus 16 anos de idade, aos meus 15 anos de idade, comecei a adentrar na cerveja, comecei a adentrar no alcoolismo, meus irmãos. E eu quero dizer para você, como experiente, como uma pessoa que já vivenciou todo esse mundo, todas essas coisas mundanas. Meu irmão, a bebida, ela é uma coisa que acaba com a tua alma, que acaba com a nossa alma. Ela nos arrasta para o pecado, nos arrasta, meu irmão, para os caminhos longe de Deus. E São Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele vai dizer que quanto mais nós nos aproximamos do mundo, mais nós nos afastamos de Deus. Mas quanto mais nós nos afastamos do mundo, mais nós nos aproximamos de Deus, meus amados irmãos e irmãs. Então eu já um jovem que tinha experimentado o cigarro, depois tinha experimentado a bebida alcoólica, comecei a se viciar na bebida, comecei a me envolver com pessoas mais velhas do que eu, comecei a ficar, comecei a namorar. Meus irmãos, eu tinha 3 namoradas, eu tinha várias meninas iam lá para minha casa, de manhã, de tarde, de noite, então eu era um jovem completamente inundado pela sexualidade, a sexualidade desregrada. Se você olha para mim, um jovem, você pensa que eu comecei na igreja, pensa que eu comecei desde criança a ser um jovem de Deus, mas não. Eu era um jovem que tinha todas as oportunidades de ir para a igreja, meus irmãos, e minha mãe até levava, mas não queria saber de Deus. Não queria saber de Deus. Santo Ambrósio já dizia, se adentrares no caminho da impureza, completamente se afastará do caminho da fé. Então eu estava me afastando do caminho da fé. Por quê, meus irmãos? Porque eu andava com pessoas erradas. A palavra de Deus vai dizer, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Mas eu não entendia nada ainda sobre a palavra de Deus, porque ninguém tinha me apresentado a palavra de Deus. Então, me envolvendo no alcoolismo, comecei a praticar furtos, pequenos furtos com tais colegas de colégio.
Comecei a furtar no próprio colégio celulares que sumiam das cadeiras das meninas na sala de aula. Comecei a furtar em mercadinhos, coisas pequenas. E quando nós começamos a furtar essas coisas pequenas, irmãos, nós queremos almejar as coisas grandes. Então comecei a ser este jovem. Um jovem que queria saber do pecado, não queria saber de Deus. Inundado, acorrentado pelo mundo, cadáver, completamente morto. Então, aos meus 18 anos de idade, quando eu completei 18 anos de idade, eu fiz o meu aniversário. Um aniversário comemorado na minha casa mesmo. Fechei a rua, lá no Conjunto Timbó. Muitos amigos, muitas mulheres. E ali eu comecei a minha experiência com as drogas. Aquela curiosidade, comecei a experimentar a cocaína, no qual eu me viciei completamente, meus irmãos. Comecei a cheirar, e me envolvi ainda mais com outras drogas. Me envolvi com loló, me envolvi com maconha. Comecei a ser um jovem viciado. Eu estava tão viciado de uma forma que eu escrevi o meu nome completo no capô de um carro, de drogas, de cocaína, e ali com meus amigos, entre aspas, comecei a cheirar desesperadamente essa droga, no qual eu já estava completamente viciado por essa droga, meus irmãos. Viciado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que me acompanha pela rádio, se você é um jovem que ainda não encontrou os caminhos de Deus, meu irmão, procure a Deus enquanto há tempo. Procure a Deus enquanto Ele deixa ser encontrado, porque eu me arrependo de muitas vezes ter tido a oportunidade de chegar, de se aproximar da igreja, de buscar os caminhos de Deus e, contaminado pelo pecado, eu não tive essa oportunidade. Mas graças a Deus, hoje eu tenho 24 anos de idade, resgatado por Deus, resgatado pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Só tenho a agradecer ao Senhor e a todas as pessoas que ficaram presentes na minha vida até hoje. Então, meus irmãos, eu, viciado na droga, comecei a me envolver com pessoas que tinham grande quantidade de drogas, com pessoas do tráfico, no qual eu comecei a ser um aviãozinho. Eu andava com muitas drogas no meu bolso, pacotes de cocaína, comecei a vender drogas. Mas um porém acontecia, eu cheirava mais do que vendia. Então, eu era um jovem tão viciado que em vez de eu vender, eu cheirava tudo, irmão. Então, eu não tinha como pagar essas drogas. Porque em vez de eu lucrar esse dinheiro nas drogas, eu fazia era consumi-las. Porque eu já estava viciado, completamente viciado pela cocaína. E uma certa vez, irmão, eu comecei a ser conhecido no bairro, de tanto vender drogas, que era conhecido, as pessoas me ligavam, eu ia lá, não tinha moto, não tinha nada, ia de bicicleta, completamente era o chamado laranja, né? Então, comecei a ficar conhecido. E com essa mesma pessoa que me levou para os caminhos das drogas, eu comecei a conviver com pessoas que mexiam com estelionatário, pessoas que faziam identidades falsas, davam golpes. E também eu comecei a me envolver com essas pessoas. Comecei a ser o laranja, né, dessas pessoas. No qual comecei a fazer identidades falsas, comecei a ir nos cartórios, dar golpes, comecei a ir nas lojas concessionárias, né, da Honda, comecei a dar golpes lá com outras pessoas. Nós saíamos de lá com motos novas, motos zeradas, irmão, de identidades falsas. Comecei a me envolver com isso. Uma certa vez, ainda me envolvendo com essas pessoas, eu me livrei, meus irmãos, de ser preso, porque quando eles foram me deixar em casa, momentos depois, eles foram presos. Então, se eu tivesse com eles ainda uns 5 minutos, teria sido preso também. Então, ali já era Deus trabalhando na minha vida. Já era Deus me livrando da morte, da prisão, e eu sem entender. Comecei a entender depois, quando eu fui convertido. Então, já me envolvendo com todos esses acontecimentos, viajei para Juazeiro do Norte, no qual passei 9 meses em Juazeiro. Comecei a me envolver com um traficante em Juazeiro, jovem muito conhecido. Comecei a vender drogas. Comecei a andar nos lugares mais chiques de Juazeiro do Norte, porque lá em Juazeiro do Norte, irmão, lá tem lugar que você paga para sentar. E eu comecei a me envolver com isso. Muitas mulheres bonitas, e eu, um jovem que atraía as mulheres, comecei a ficar com mulheres, prostituições, sexo desregrado em Juazeiro do Norte.
viajava de Juazeiro do Norte para Maracanaú, para São João de Maracanaú, só para me curtir, só para me beber. Tinha os melhores uísques, andava com bolos de dinheiro, porque naquele tempo, meu irmão, quando nós vendíamos drogas, nós tínhamos tudo. Tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha carro, tinha farra, tinha drogas. Então o mundo nos abraçava, o mundo nos acorrentava, irmão. Porque o demônio ele vai nos apresentar tudo para a gente permanecer nesses caminhos. Então, já me envolvendo com tudo isso, Deus ele já olhava para a minha vida com misericórdia. Deus ele já queria trabalhar na minha vida em Juazeiro do Norte. Então, eu tive uma discussão em Juazeiro, porque comecei a crescer os olhos. Tive uma discussão com um rapaz em Juazeiro do Norte, então decidi voltar para Maracanaú. Decidi sair desses caminhos. Decidi tentar sair desses caminhos. Deus já trabalhava na minha vida, então Ele me tirou tudo. Perdi tudo em Juazeiro do Norte, perdi droga, perdi dinheiro. Chegou uma situação, meus irmãos, que eu não tinha nem dinheiro para voltar para Maracanaú. Então, implorando a minha família, implorando a minha mãe, que ela me ajudasse, que ela mandasse pelo menos o dinheiro da passagem para mim voltar para Maracanaú. Chorando, não tinha mais o que comer em Juazeiro do Norte, estava dependendo de doações de vizinhos lá no apartamento. Então, minha mãe mandou esse dinheiro para mim voltar para Maracanaú. Voltei para Maracanaú pensando em mudar, mas pelo contrário, piorei. Piorei em Maracanaú. Então, já contaminado por tudo isso, meus queridos, minha família sempre católica, minha mãe, minha irmã sempre católica, sempre me convidava para mim ir para o grupo de oração, sempre me convidava para mim ir à igreja, e eu sempre dizia, não vou, não tenho o que fazer lá. Não era algo que me interessava, e eu confesso que eu não me interessava por nada que vinha da igreja. Mas uma certa vez Deus tocou no meu coração de uma forma extraordinária, e sem eu mesmo desconfiar, sem eu mesmo notar, olhava para minha irmã e eu dizia, hoje tem grupo de oração? Ela tem. E eu falei, eu quero ir para este grupo de oração hoje. Então não tinha nada, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha dinheiro, não trabalhava. E Deus, ele de repente iluminou a minha vida. Eu falei, eu quero ir, então vamos, eu fui. Peguei uma Topic com ela, a gente foi para esse grupo de oração. Um grupo que na época chamava Juventude em Cristo, né? O mesmo grupo do Ulisses Maria, nosso coordenador. Então lá eu tive uma experiência com Deus profunda nesse dia. Quando eu pisei, eu me senti completamente amado, acolhido pelas pessoas. No momento de louvor, as pessoas me abraçavam e eu ficava sorrindo feito uma criança. Eu não sabia o que estava acontecendo. Felicidade era essa que eu nunca tinha encontrado essa felicidade no mundo. E as pessoas me abraçavam e a gente brincava, louvava a Deus. E eu, nossa, que felicidade é essa, irmão? Que felicidade é essa? E eu, nossa, eu quero voltar lá. Se eu não me engano, no próximo encontro houve um sorteio de umas escrituras. E Deus já trabalhava na minha vida. Deus me fez ganhar uma Sagrada Escritura. Então ali Deus já praticamente me dava um ministério e eu não entendia. Não entendia na época, não entendia o que era aquilo, mas era a obra de Deus. Deus já estava trabalhando na minha vida. Fui sorteado, ganhei uma Sagrada Escritura e fiquei apaixonado pela leitura. Já fui mudando, já fui deixando as amizades, já fui deixando o mundo. As pessoas iam lá na minha casa atrás de mim para me levar para os mundos. A minha mãe já expulsava, jogava água. Minha mãe dizia que eu não estava em casa, porque minha mãe sempre foi dessa forma. Ela queria de todas as formas me tirar do mundo. Uma mulher sempre de oração, uma mulher sempre que perseverava, joelho no chão, para que eu pudesse mudar. Então as orações da minha mãe foram atendidas no céu. Eu comecei a ser um jovem que buscava os caminhos de Deus, um jovem que era transformado. Então ganhei essa escritura, comecei a ler, comecei a me aprofundar na igreja, comecei a me enturmar com as pessoas da igreja. As pessoas me mostravam os caminhos corretos, me levavam para os grupos de orações. No começo, irmão, foi muito difícil deixar o mundo, deixar as amizades, deixar as pessoas, deixar tudo aquilo que eu tinha. Deixar o dinheiro, deixar as festas, as farras, as drogas, foi muito difícil para mim. Mas lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus já tinha abundado na minha vida, porque Jesus, no madeiro da cruz, Ele nos deu a graça. Então eu comecei a entender, comecei a ler, comecei a me aprofundar. Hoje eu gosto muito de ler. Hoje eu exerço, né, a pregação, a formação. Graças a Deus, fui um jovem remido pelo Cordeiro de Deus, que me salvou, que me restaurou.
Então, meus amados irmãos e irmãs, eu comecei a ter essa experiência com Deus. Comecei a ir para os eventos, vigília, comecei a ir para os encontros. Tive uma experiência profunda em um retiro, nesse grupo de oração, Juventude em Cristo, com o Santíssimo Sacramento. Chorava muito, chorava demais, eu não entendia o que era essa experiência, não entendia o que era aquilo. Mas já era Deus lavando, curando as minhas feridas, curando a minha solidão, curando tudo aquilo de ruim que eu tinha no meu coração. Deus foi lavando, foi purificando a minha alma, purificando o meu ser. Então eu comecei a me apaixonar plenamente pelo Evangelho, comecei a me apaixonar plenamente pela Escritura, pela leitura, comecei a estudar a vida dos santos, então fui ficando um jovem completamente árduo. Porque quando eu era do mundo, eu tinha essa radicalidade com o mundo. E essa radicalidade com o mundo foi uma radicalidade que me transformou na igreja. Então comecei a ser um jovem radical. Várias experiências, comecei a pregar a palavra de Deus, neste mesmo grupo, Juventude de Cristo. Comecei a pregar, e as pessoas, nossa, o que é aquilo? Porque as pessoas não acreditavam em mim. As pessoas não davam nada por mim. Então comecei a mostrar, comecei a adentrar no mistério, e Deus trabalhava ferozmente na minha vida. Comecei a pregar a palavra de Deus com eficácia, com parresia. Mas o demônio ainda trabalhava na minha vida para me derrubar. Porque quando Deus levanta um profeta, quando Deus levanta um homem de Deus, muitos demônios se levantam também para nos derrubar, para nos tirar do caminho, para nos tirar deste caminho de fé. Então já o demônio enfurecido, porque Deus tinha resgatado um jovem que era um jovem atribulado, um jovem contaminado pelo pecado, pelas drogas. O demônio enfurecido então tentou de várias formas me afastar da igreja, e assim aconteceu, irmãos. Assim eu caí na minha caminhada pela primeira vez. Voltei para o caminho das drogas, voltei para o caminho da bebida alcoólica. Mas foi uma experiência, irmão, no qual Deus permitiu para que eu pudesse entender que lá não era mais o meu caminho. Eu não tinha mais o que fazer lá. Então eu fui colocado à prova, fui colocado à tentação mais uma vez, no qual fui para uma festa e recaí. Tive uma recaída no pecado, na bebida, nas drogas. No outro dia de domingo eu amanheci completamente podre, sujo, arrependido pelo pecado, pela queda. Fui para a Santa Missa no mesmo dia, então não se sentia digno de estar lá naquele lugar, na Santa Missa. Não me sentia digno de estar presente no meio da igreja, porque eu estava contaminado, sujo. Tinha caído no pecado novamente. Ali comecei um processo de me reerguer na fé, de tomar a minha responsabilidade com a igreja novamente, tomar minha responsabilidade no caminho da igreja. Então comecei a adentrar mais uma vez no mistério. Comecei a me aprofundar mais uma vez. E as pessoas estavam lá para me ajudar, para me acolher. Meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha aqui na rádio, se você é um jovem que ainda está inundado pelo pecado, acorrentado, se você é um jovem que ainda não consegue sair dessa vida, meu irmão, eu digo para você, basta você querer, basta você insistir, porque você pode, meu irmão. Você pode. Tudo posso naquele que me fortalece, queridos. Então, Deus trabalhando na minha vida, irmãos, comecei a adentrar nessa vida de igreja ferozmente. Comecei a ficar conhecido, pregando a palavra de Deus. E Deus já trabalhando na minha vida ferozmente. Tive que sair deste grupo de oração, Juventude de Cristo. Saí da paróquia, a paróquia que era a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no qual tive que fazer uma experiência em outro grupo de oração, um grupo de oração Refúgio Sagrado. Hoje o grupo que eu faço parte atualmente. Lá comecei a ser acompanhado pelo Ulisses Maria, meu coordenador hoje, meu irmão. Então comecei a me aprofundar cada vez mais. Comecei a ter sede de Deus, porque ali me espelhava, ali tinha alguém que me acolhia, tinha alguém que me ensinava. Então, sou muito grato hoje às pessoas que me acolheram, às pessoas que estiveram sempre comigo na caminhada. Hoje, graças a Deus, estou firme na caminhada, estou de pé. Muitas pessoas olham para mim, eu como uma pessoa exemplar, mas uma pessoa pecadora como todos vocês, né? Uma pessoa que procura cada vez mais viver a santidade, mesmo com as dificuldades, mesmo com os caminhos tenebrosos. São João Maria Vianney já dizia que aquele que não bater de frente com o demônio, ele está no caminho errado. Então, meu irmão, o caminho à santidade é um caminho árduo, um caminho difícil,
mas é um caminho, meu irmão, que nos santifica. É um caminho que nos dá acesso à eternidade. Então, eu convido você que me acompanha nessa manhã a viver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, no qual eu também vivi uma experiência e vivo intensamente todos os dias da minha vida. Você que talvez esteja na sua casa acompanhando, eu convido a você, meu irmão, a buscar a igreja, a buscar os sacramentos, a viver uma experiência com Deus, a vivenciar no grupo de oração uma experiência com o Espírito Santo de Deus, irmão, porque quando nós procuramos o Espírito, meu irmão, na mesma hora ele infunde esse Espírito no nosso coração, na nossa alma. Eu convido a você a viver essa experiência. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena perder tudo pelo Evangelho, irmão. Porque no mundo, muitas pessoas vão te acolher, vão te abraçar. Muitas pessoas vão te oferecer bebidas, drogas, vão te oferecer álcool, vão te oferecer mulheres, vão te oferecer dinheiro. Mas tudo isso passa. Tudo isso é passageiro, meus irmãos. Tudo isso passa na nossa vida. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer passar, meu irmão, a sua eternidade? É no céu, junto de Deus, os santos e a Virgem Maria? Ou é no inferno, irmão, condenado? Ou é no inferno, assombroso, na ausência de Deus? Então, eu faço essa reflexão, eu faço essa pergunta para você que me acompanha agora. Aonde você quer passar a sua eternidade? Esse foi o testemunho do nosso amigo conhecido como Dudu. O teu nome mesmo, que no final eu... Willis, né? Tem tudo a ver, né, com o Dudu. Ulisses, obrigado pela sua vinda também aqui. Nada, estamos aqui, precisando da gente, só contar, tá bom? Desde já o grupo de oração Refúgio Sagrado fica muito grato por esse programa, por trazer essa oportunidade para as famílias, né? Saber que é possível. Hoje em dia, muitos jovens enfrentam essa realidade também. Muitas mães nos procuram, né, no grupo de oração, não sabem mais o que fazer com o seu filho, né? E a gente diz que há um Deus do impossível, né? Assim como lá em Lucas, no capítulo 1, verso 37, vai dizer que a Deus nada é impossível. Então, vamos confiar a Deus. Porque as pessoas até dizem, mas eu rezo demais, entrego meu filho, mas a gente pergunta às pessoas, mas como você tem rezado? Como você tem orado? Como você tem entregado a Deus? A gente vai perguntar, como é o seu dia? Como é que você faz esse processo de intercessão pelo seu filho? E as pessoas às vezes não sabem responder. Porque acham que é só mesmo ali quando vai dormir, faz uma entrega simplesmente. Sem sacrifício. Sem sacrifício, mas não tem aquela fidelidade a Deus verdadeira, aquela busca da penitência, uma entrega ferozmente a Deus mesmo. E quando a gente apresenta esse caminho, a maneira correta, aí a gente vê os milagres acontecendo, porque é um olhar da mãe. Vai dizer o livro do Apocalipse que nenhuma lágrima de uma mãe ser derramada é em vão, né? A qual os anjos de Deus acolhem. Então, todas as lágrimas é a melhor oração. Mas ore com amor, ore com fidelidade, porque Deus vai nos honrar. Ele honra sempre, né? E aquilo que o Dudu falava já, né? Lá como diz lá em 1 Coríntios 12:10, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a nossa caminhada é de dia, é todo dia buscar a nossa conversão. Hoje eu estou aqui, mas eu não sei daqui a meia hora. Então tenho que viver o meu hoje, né? Como diz Santo Agostinho, a nossa conversão é o agora, né? Não é o amanhã. Então não deixe para buscar a Deus quando você de repente decidir sair da bebida, sair do álcool, sair da prostituição, sair do adultério. Não, busque hoje, agora, do jeito que você está. Como vai dizer lá em Mateus também 11:26, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos sob o fardo. Então, é do jeito que você está, meu irmão. Não é quando você se livra do fardo, não. Porque sozinho você não consegue, né? Um jovem ontem me procurou depois da Santa Missa dizendo, eu quero me sair da bebida. E eu falei assim, meu irmão, o primeiro caminho que você tem que fazer, você já fez, você quer. O segundo é que você precisa se afastar das amizades. Ele respondeu assim para mim, pois eu não consigo me afastar dos meus amigos. Pois vai ser difícil você afastar da bebida. Porque os teus amigos vão te levar para ela. Né? E ele ficou ali na interrogação e eu fiquei na intercessão por ele. E estamos rezando para que ele também tome essa decisão sincera. Porque não tem como. Temos que quebrar os vínculos das amizades ou dos locais que nos levam ao alcoolismo, à bebida ou qualquer outra realidade. Como fala São Tomás de Aquino, na verdade tem poucos amigos. Né?
A gente sabe que a pessoa não determina, mas ela influencia. Mas a pessoa está tão escrava que aquilo que influencia se torna determinação, né? Isso. Então um abraço, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.